Olá, bem-vindo à nossa aula. Hoje a fotografia como fonte histórica. Eu sou o professor Rogério Melo e você está comigo aqui em mais uma aula alegre, descontraída, feliz para que nós possamos aqui falar sobre a importância da fotografia como fonte histórica. Já agradecendo a Lei Aldir Blanc, a também Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a Secretaria Especial da Cultura e o Ministério do Turismo. A fotografia como fonte histórica, ela vem nos trazer algo muito interessante e importante para todas as nossas vidas. A fotografia é ela que nos dá a imagem que faz nos lembrar e nos ajuda todas as vezes que nós precisamos, sim, de um retrato, um documento que possa nos levar a imaginar, a conhecer, a vivenciar algo histórico. A fotografia, ela vem nos auxiliar e ela vem nos ajudar. Mas como eu poderia utilizar a fotografia como fonte histórica? Como nós poderemos utilizar a fotografia em sala de aula, a fotografia como fonte histórica nos museus, a fotografia como fonte histórica ao contarmos a história de nossa cidade, a história de nosso país, a história de nossa gente, a história de nossa família. Então, venha comigo, participe desta aula, fotografia como fonte histórica para vocês. Fotografia como fonte histórica. Nas últimas décadas, a renovação dos temas, métodos e abordagem da disciplina de História resultou nas discussões teórico-metodológicas a respeito do uso em sala de aula das fontes ou documentos históricos, que incorporaram a imagem visual ao trabalho de pesquisa e reflexão de historiadores, professores e outros profissionais. Segundo Mark Bloch, 2001, página 75, o passado é, por definição, um dado que nada mais modificará, mas o conhecimento do passado é uma coisa em progresso, que insensivelmente se modificará, mas o conhecimento do passado é uma coisa que entendemos ser o estudo das imagens, uma necessidade, um caminho a mais para a estudação do passado humano. O esforço cognitivo em torno desse tipo de fonte histórica se processa com a compreensão das condições materiais de sua existência e a interpretação de seus aspectos simbólicos, ampliando o conhecimento do aluno e estimulando, assim, um interesse crescente sobre os conteúdos através dos documentos. Então, todas as vezes que nós utilizamos a fotografia em sala de aula, nós estamos vivendo o passado. Nós estamos trazendo para o presente aquilo que o passado deixou registrado em maneira fotográfica, em uma maneira em que nós pudéssemos conhecer, pudéssemos entender, pudéssemos vivenciar pelo menos parte do passado, parte daquilo que está ali registrado em fotografia. Só que, todas as vezes que eu observo o passado, o que eu olho para o passado? O que eu consigo entender através de uma fotografia que registra o passado, me trazendo o presente. É por isso que é muito importante na hora de analisar uma fotografia, na hora de buscar uma fotografia para a sala de aula, você entender que o passado, ele precisa falar, mas ele vai falar de um dado lugar, de um momento ou de um local, uma vegetação, uma plantação, alguém que se vestiu de forma cultural à época, para que nós possamos entendê-la. A fotografia não pode ser entendida na sala de aula como se fosse um todo que me trouxesse e me ensinasse tudo sobre o passado. Não, calma, a fotografia ela é um documento que eu preciso observá-la e preciso entendê-la aquilo que ela quer me dizer, aquilo que ela quer me trazer como fonte documental, aquilo que ela quer me trazer como as pessoas que estão naquele momento, as vestes, as roupas, a paisagem, o lugar onde aquela pessoa estava, o que a fotografia da época, daquele momento pode me ensinar. É muito importante e não só tão importante como a fotografia é essencial para o uso do passado. Você percebeu? Quando você traz uma fotografia dos seus pais, dos seus avós, do lugar onde você morou, o passado está falando com você?
Você já prestou atenção que o passado ele está te ensinando, que o passado ele quer fazer que o presente entenda-o e traga lembranças cada dia mais importante, mais interessante para a sua vida? Por isso é tão importante o uso da fotografia, mas com a base, com alicerce de interpretação daquilo que se passou. É o passado querendo comunicar com o presente através da fotografia. De acordo com Smith e Carnelli, 2004, página 51, ensinar história pressupõe um trabalho constante e sistemático, com as experiências do aluno no sentido de resgatá-las, tanto individual como coletivamente, articulando-os com conteúdo trabalhado em sala de aula, com a valorização da realidade do educando, o trabalho do professor pode se tornar mais significativo na medida em que começa a despertar o seu interesse. Tendo isso em vista, é importante que o sujeito tenha claro que todas as pessoas fazem a história, ou seja, ele também constrói e faz parte desse sistema com o objetivo de estudo histórico. Quando o professor traz para o aluno o interesse do passado, ele tenta trazer, ele vai mostrar para o aluno qual é a importância. A história não está apenas sendo dita. O aluno, ele é um protagonista, ele fala da história também, ele faz parte da história também. A fotografia de estados brasileiros, de cidades onde você nasceu, do bairro onde você vive e que há muitos anos antes de você nascer, aquele bairro já tinha uma história, aquele bairro já existia. Você faz parte da história, você também faz a história, porque você é o morador deste bairro. Então todos aqueles que vierem após você, os moradores que se residirem naquela localidade, os moradores que passarem a fazer parte da localidade daquele bairro onde você vivenciou, eles também vão fazer história e vão conhecer a sua história. É por isso que todo professor, todo aquele que fala a história e mostra a história através de fotografias, com uso de fotografias, ele deixa bem ciente, bem claro isso ao aluno. Que o aluno, ele vai falar da sua história, ele vai contar a sua história, ele vai compartilhar a sua história. Somente a casa do bairro onde você mora é apenas uma casa, mas a sua casa faz parte da história do bairro. É o portão que era diferente dos portões das outras residências. O portão faz a diferença histórica também, porque você vai contar como aquele portão chamava tanto a atenção, como aquele cachorro chamava tanto a atenção no bairro onde você morava, na rua onde você morava. Aquele cachorro saiu na foto, você tirou junto com ele, lembrou do dia que você tirou aquela foto. Olha como você faz parte da história. História da sua vida, história do seu bairro e história de todos aqueles que estão também ao seu lado. Sobre a noção de documento, Jacques Legoff, em 2003, ele lembra como este possui originalmente o sentido de prova ou de testemunho histórico. O documento, que não necessariamente é o documento escrito, é o único recurso do qual dispõem os historiadores para rever o passado, mas o documento nunca deve ser pensado enquanto uma prova objetiva, uma verdade absoluta desse passado. Melhor dizendo, o documento não é inócuo, é, antes de mais nada, o resultado de uma montagem consciente ou inconsciente da história, da época, da sociedade que a produziu. O documento, a fotografia, ela é um documento histórico? É, mas ela é um documento histórico que está escrito? Não, a fotografia, ela é um documento histórico, qual na maioria das vezes ela vem com uma imagem. É claro que mais na frente nós veremos que existem fotografias de documentos escritos, sim. Há documentos escritos que só chegaram ao nosso conhecimento porque foram fotografados. Olha a importância da fotografia ao contar sobre o documento, ao contar sobre a história. Só que o documento, de acordo com Jacques Legoff, ele é uma prova. Só que essa prova, ela não é inabalável. Como assim, professor Rogério? Por que ela não é uma prova inabalável? Porque se eu tiro a foto da minha residência em um momento da minha residência, pode ser que meu pai
não estava no momento daquela foto. A minha mãe não estava presente no momento da minha foto, mas a minha mãe e meu pai moravam naquela casa. Então, naquela foto, tirou a foto apenas meu irmão, eu e um cachorro. A casa foi tirada de frente, mas como era aquela casa no fundo? Como era o quintal daquela casa? Tinha árvores frutíferas ou não? Então, a fotografia por si só, ela não pode ser algo entendido como um documento, argumentado como um documento onipresente, onde aquele documento ele fala tudo por si só. Não, mas ele é um documento que sendo tirado, ele já me serve de fonte histórica. Mesmo Legoff dizendo que muitas vezes esse documento ele é criado por nós mesmos. Não é verdade? Você penteia o cabelo na hora de você tirar foto, você se arruma, coloca a melhor roupa, você limpa a sua casa, você limpa o seu quintal, porque aquela foto ela vai ficar para a história. Então, às vezes a foto ela não sai do cotidiano do nada, é simplesmente uma fotografia. Aquela fotografia, ela é preparada. E por ela ser preparada, ela não pode ser usada apenas como se fosse um documento onde não houvesse algum questionamento ou algo que não participou daquele documento. A fotografia, sim, é um documento que está ali presente para mostrar momentos, para mostrar muitas vezes algo que nós mesmos preparamos. Só que ele não vai deixar de ser histórico, porque aquele momento foi captado, aquela imagem fez parte da sua história. O direcionamento das ações deve ser no sentido do desenvolvimento do pensamento histórico do aluno, levantando assim a seguinte questão: como ensinar e educar historicamente? Sem dúvida, essa tarefa não é fácil, considerando que é somente através de práticas voltadas para as discussões e reflexões de conteúdos relacionados ao universo acadêmico e da vivência dos alunos é que conseguem dar significado às aprendizagens em contextos concretos que possam ser ajustados às suas necessidades. Como assim, professor? Porque o aluno, ele precisa do concreto. O que é o concreto para o aluno? O concreto para o aluno é aquilo que ele vivenciou, é aquilo que ele presenciou, é aquilo que fez parte da vida dele e que deu a ele o direito a vivenciar historicamente, a participar historicamente, a estar historicamente ligado com aquela foto. Então, eu não posso, como professor, simplesmente utilizar uma foto da cidade, uma foto ao meu bem ver, ao meu bem querer, e desprezar o aluno, as fotografias do aluno, as fotografias que fazem parte da sua vida, as fotografias a qual ele tem da catequese, a qual ele fez, do seu batismo, as fotos da cachoeira, dos rios, do churrasco, as fotos a qual ele tirou no primeiro parque de diversão, se ele possui fotos de quando ele nasceu, se a sua mãe tirou foto quando ainda estava gestante dele e ele fez aquela trajetória de vida contada dentro da foto e quis ter o prazer de mostrar que a fotografia mostrava a história da sua vida. Isso é importante porque para o aluno isso se torna concreto, não é algo vago. Não é aquilo que simplesmente fez parte da sua vida, da sua cidade, em qual ele será cobrado de uma simples avaliação. Nós estamos falando de história. Estamos falando de história aonde são contadas através de fotografias e mais ainda a história da vida deste aluno. Então, seguindo, dizendo que Husserl quase sempre se deixa de lado que o saber histórico é um produto da experiência e da interpretação. Resultado, pois, de síntese e não mero conteúdo pronto e decorado. O uso das fontes históricas nas aulas de história pode favorecer o pensamento histórico e a iniciação ao método de pesquisa do historiador. A intenção do trabalho com documentos em sala de aula é desenvolver a autonomia intelectual adequada, que permita ao aluno realizar análises críticas da sociedade por meio de uma consciência histórica, Bittencourt 2004. Então, todas as vezes que o aluno
ele foi instigado, foi incentivado a buscar documentos históricos, é preciso que essa documentação histórica faça parte da vida do aluno, usando-se uma linguagem chamada síntese. Qual é essa linguagem? A síntese é a tese e a antítese. Ele vai dizer o seu pensamento, o que ele observa, e vai ouvir também aquilo que ele não observou. Vou dar um exemplo claro para vocês. Vocês estão em uma sala de aula em um determinado momento, uma aula de história, e o professor fala sobre algum tema que este tema é relacionado ao tema estudado em história. Neste momento, você lembra que essa aula existiu há 20 anos atrás. E essa aula de 20 anos atrás, hoje, ela é contada por você e outro colega que também estava naquele dia na sala de aula. Você vai se lembrar de alguns fatos. Você vai olhar aquela fotografia e dizer de coisas que aconteceram naquele dia de aula. Outro colega vai dizer de outros pontos que também aconteceram naquele dia de aula. Então, vocês vão oferecer a tese e a antítese para aquilo que aconteceu na sala de aula, as duas opiniões para chegar a um consenso. Assim, você constrói a sua opinião e respeita a opinião do outro, respeita a opinião daquele que quis contar de uma forma diferente a mesma história vivenciada na mesma sala de aula, no mesmo dia, e que fizeram parte vocês da mesma fotografia. Um exemplo claro disso é fotografia de formatura. Quando você analisa com a sua turma fotografia de formaturas anteriores a quais os alunos participaram. É claro que naquela festa de formatura, naquele momento de formatura, cada qual lembra-se de um evento engraçado, de algo relacionado ao tema, aqueles que cantaram, aqueles que dançaram, os pares que se formaram e o par do qual ele dançou naquela noite de gala da formatura. Só que alguém pode contradizer quando tem duas ou três opiniões. É por isso que é muito importante deixar ouvir as opiniões contrárias para que a fotografia, aquilo que está sendo vivenciado, aquilo que está sendo mostrado, se torne real e concreto na vida do seu aluno. Como destaca Bittencourt, em 2004, é importante lembrar que os documentos históricos podem ser utilizados para fins didáticos, mas eles não foram produzidos para isso. Diante disso, vale ressaltar a importância do professor planejar as suas atividades a partir de um planejamento do documento, contribuindo assim para a construção de um ensino de história mais significativo e atraente para o educando. Para o desenvolvimento, o projeto de intervenção na escola, utilizamos a fotografia como fonte histórica, pois ela oferece subsídios para refletirmos sobre os seus usos didáticos e principalmente como um poderoso aliado na formação dos alunos por seu caráter ilustrativo. Para Cícero Bittencourt, 2004, tem sido constante recorrer ao uso da fotografia nos anos iniciais do ensino fundamental, onde as fotografias de família, de amigos, da criança em outras idades podem ser utilizadas para o estudo da história de vida do aluno, história da família, história local, temas importantes para criar no educando os sentimentos de identidade e de pertencer a um grupo. Dessa forma, as fotografias transformadas em recursos didáticos favorecem a introdução dos sujeitos no método de análise de documentos históricos. Os álbuns de família são exemplo de como este suporte material da imagem serve de registro da memória. Você já participou para contar a história do seu município? Você é de um município novo aonde você mora, onde as pessoas começam a colher as fotos, as informações para fazer ali construir a história do município? Não são apenas municípios recentes que fazem isso, não. Municípios antigos também andam sempre atrás de colecionadores que guardam fotos que possam contar a história da cidade. Só que, para Cícero Bittencourt, a importância em você contar a história da fotografia na sala de aula ou a história de vida do aluno começa com álbum de família. Você sabe que muitas vezes em sala de aula você faz um projeto de vida com o aluno e é na fotografia
onde ele vai recordando dos momentos das pessoas que se formaram e vai criando o desejo de também fazer parte de uma história. Ele vai começar a analisar as fontes historiográficas. Ele vai fazer o quê? Trocar com outras pessoas fotos e dizer: analisa a foto, vê se você me reconhece nessa foto. Aqui nós estamos em 5 crianças, mas quem sou eu nessa foto? Aqui nós estávamos em um lugar. Você reconhece o lugar onde nós estávamos? E assim os alunos começam a interagir entre si para ver qual aluno consegue descobrir aonde seu colega, estava naquele momento. Não se torna apenas uma aula divertida, mas se torna alguém interpretando uma fotografia da qual ele não fez parte, da qual ele não estava e nem conhecia aquela fotografia, mas ele já começa a se tornar um crítico fotográfico, ele já começa a se tornar alguém que consegue fazer uma crítica, uma análise em cima de uma fotografia. E a análise que existe em cima desta fotografia é o que vai dar a ele já a margem, o conhecimento científico para analisar fotografias históricas, de tempos históricos que muitas vezes passou pela vista dele. Se você parar agora para pensar, você que está me vendo, e dizer assim, o que está ao fundo do quadro da Mona Lisa? O que está ao fundo na imagem não é uma fotografia, mas na imagem da independência do Brasil. Dom Pedro II, quando aparece junto com a sua família, qual é a forma da área da casa onde ele estava? Você vai parar para pensar agora. Talvez você não havia se recordado ou nem parado para pensar e visto a foto, mas não tinha percebido e chamado a sua atenção. Mas agora, por essa dúvida que eu lancei, você começa a fazer uma crítica e começa a perceber muitas coisas que não estavam naquela fotografia. O aluno precisa disso, ele precisa buscar este conhecimento, ele precisa buscar essa análise, ele precisa buscar o entendimento para que aquela fotografia se torne da sua família ou da família dos colegas da qual ele participa, estão na sua sala de aula, um documento histórico para sua vida, seu bairro e sua família. Até as primeiras décadas do século XX, o documento escrito foi privilegiado como fonte de estado histórico em detrimento de outros tipos de fonte. Então, o documento escrito, ele era nada mais, nada menos, como o verdadeiro documento a qual existia como um documento que não poderia, em hipótese nenhuma, ser questionado ou superior a qualquer outro documento. O documento escrito era importante e até tão interessante porque não era comum as pessoas escreverem, não era comum todos terem a ciência da escrita. Desde os tempos antigos, antes mesmo de surgir a fotografia, haviam os escribas. Só que mesmo na época da fotografia, eram poucos aqueles que dominavam a escrita. Então, sempre acreditavam-se que a escrita era superior a toda e qualquer outra fonte histórica que pudesse chegar a ponto de ser tão bem respeitado assim como o documento escrito. Só que isso estava prestes a cair por terra, estava prestes a já não dar tanta ênfase, a já não ter tanta garantia mais de um documento escrito ser superior ao outro, após muitos outros documentos que vieram a surgir, inclusive a fotografia. Lucien Febvre e Marc Bloch insistem na ampliação do conceito de fonte histórica, alegando que a falta de registros escritos não poderia significar a ausência de possibilidade de escrita da história. Como assim? Eles começaram a perceber que documentos como se fossem as escritas rupestres nas cavernas, os desenhos que haviam nas cavernas, também poderiam ser fontes históricas. Eles começaram a perceber que também fotografias poderiam ser fontes históricas. A fotografia conseguia falar ou conseguia deixar ou ser interpretada criticamente
desde que houvesse alguns critérios, mas não poderia ser desprezada como fonte histórica ou diminuída como fonte histórica. Em 1990, Legoff afirmava que tudo que está relacionado ao homem pode ser utilizado como fonte histórica. Um estudo crítico e reflexivo sobre as fotografias deve se preocupar em situar os interesses que direcionam a produção, circulação e recepção destas imagens e em desvendar o significado que emerge na narrativa visual. Assim, a fotografia deixou de ser mero instrumento ilustrativo. Para Legoff, o que era um instrumento histórico como a fotografia? Ela poderia ser utilizada? Ela poderia ser usada assim como um documento escrito? A fotografia, ela poderia fazer parte da vida do historiador e dos alunos de história e fazer parte da história de alguém? Poderia sim, só que alguns critérios deveriam ser muito bem tratados. Por exemplo, a crítica àquela fotografia. Por que houve aquela fotografia? Qual foi a razão principal para que ocorresse uma fotografia? Qual era o interesse daquela fotografia? Por que as pessoas montavam o cenário daquela fotografia? Colocava-se uma mesa, uma cadeira, alguém que estava olhando diretamente para a fotografia, até porque não era aleatória. Como aquela fotografia chegou até ao nosso conhecimento ou chegou a pertencer a determinada fonte histórica, a determinado acervo histórico. Então, Legoff, ele diz que todas essas críticas, todo este conhecimento deveria fazer parte da fotografia na hora de ser avaliada como documento histórico. O que Legoff aqui tenta e consegue fazer é passar um método, uma metodologia, uma forma metodológica crítica, com que a foto ela se torne um documento após critérios. Porque, claro, as pessoas poderiam montar cenários, as pessoas poderiam montar situações, né, para que aquela foto pudesse chamar a atenção de alguém. Parece brincadeira, mas nós já tivemos casos onde o homem pegou o corpo de uma mulher e costurou ao corpo de um peixe, um grande peixe, para dizer que ele havia fotografado uma sereia e que uma sereia existia de verdade. Depois foi descoberta a farsa. Aquela fotografia foi uma montagem, e uma montagem, além de ser grotesca, desumana com o corpo de alguém que havia falecido. Então, essa foto, essa fotografia, ela não passava na crítica, porque foi uma fotografia montada, uma fraude descoberta para que, de uma forma ou de outra, este homem pudesse angariar ou ter o sucesso ao qual ele desejava, usando de má fé. Então, Legoff, ele foi muito criterioso quando ele diz que deveríamos nos preocupar com os interesses, deveríamos nos preocupar com as pessoas que estavam observando a fotografia e observar aquela fotografia, qual era o interesse para que aquela fotografia viesse a existir. E assim, nós entendêssemos, levássemos ao critério para entendermos se ela poderia ser histórica ou não. Exemplo disso também, as grandes guerras, onde montava-se cenários para dizer, para se mostrar ao mundo que o exército era vitorioso, quando depois descobria que eram cenários montados e que exércitos que já eram derrotados queriam mostrar que eram vitoriosos para angariar fundos de nações vizinhas, de próprias nações que dali participavam, para que viesse trazer ali um cenário e o uso da má-fé. Próximo slide, para Sônego em 2010, dessa forma, a multiplicação de documentos, especialmente a fotografia, evidenciou a necessidade de se estudar o significado e o conteúdo cultural desse material. Direcionavam a produção, circulação e recepção dessas imagens e deveriam significar o que emerge da narrativa visual. A fotografia deixou de ser mero instrumento ilustrativo da pesquisa para assumir o status de documento, matéria-prima fundamental na produção do conhecimento sobre determinados períodos da história, acontecimentos e grupos sociais.
Assim, se a fotografia foi e ainda é utilizada como janela para o passado, fornecendo dados que os documentos textuais não registraram, por outro lado, a compreensão da fotografia como uma forma de representação abriu inúmeras possibilidades de análise de problemas históricos associados à construção da imagem. Os diferentes autores que adotaram a fotografia como instrumento ou objeto de pesquisa, embora realizem trajetórias diferentes em suas construções metodológicas, apontam a necessidade de desconstrução do aparente, desvendando aquilo que está oculto, identificando os assuntos, temas que foram focados naquele determinado momento histórico. Os fotógrafos e agências, autores das imagens e as tecnologias empregadas em sua produção, bem como o contexto em que foram realizadas e a utilização da linguagem verbal para o preenchimento das brechas e silêncios deixados pela imagem. Por exemplo, algo muito interessante. Se você observa uma fotografia e na fotografia você observa uma grande ponte muito bonita e alguém na fotografia está pulando da ponte. Você pode ter observado essa fotografia em algum jornal, em alguma revista, alguém que em algum momento tentou um suicídio. Infelizmente, muitas pessoas chegam a culminar e a cometer o suicídio. Mas alguém analisa aquela fotografia e não se interessa pela pessoa que tentou o suicídio. Ele se interessa pela arquitetura da ponte. Outra pessoa vai dizer que como era importante aquela ponte ser pintada de tal cor. Outro vai dizer, mais interessante, que quando tirou a fotografia, passava-se um navio embaixo da ponte, que é um navio imenso. Onde aquele navio estava indo? De onde aquele navio veio e a quem pertencia aquele navio? Você percebeu como interesses diferentes em apenas uma mera fotografia? Vocês perceberam como as pessoas possuem óticas e tentam dar um olhar diferente para seus objetivos para a mesma fotografia? Então, os interesses daquele que analisa uma fonte histórica, ele precisa sim fazer parte da análise. É claro, nenhum interesse vai sobrepor a outro interesse. Aqueles que analisavam a ponte de forma concreta ou arquitetônica, ele não vai ser desprezado por aquele que não se importou com a ponte, mas na mesma fotografia observou o navio, ou aquele que observou as pessoas que estavam próximas à ponte quando aquela pessoa se jogou ou tentou se jogar. Só que é a mesma fotografia e o objetivo da fotografia na análise ou do interesse a qual ela veio a surgir não era esse, era de mostrar uma pessoa que estava naquele momento tentando tirar a própria vida. Só que ao observar a fotografia, as pessoas despertam outros interesses. As pessoas são levadas a buscarem aquilo que lhes chama mais o interesse, aquilo que chama mais a sua atenção, aquilo que na realidade é o que ela quer buscar. Então, você vai dizer, tem uma foto aqui, uma fotografia aonde a pessoa está tentando pular a ponte. Só que eu não quero que vocês se preocupem com a pessoa, eu quero que vocês se preocupem em olhar a arquitetura de tal ponte, principalmente uma aula de arquitetura, uma aula de engenharia civil. Então as pessoas ali, o interesse dela é profundo em buscar a forma arquitetônica. E é justamente isso que ele está tratando. As pessoas, ao buscar o seu interesse, elas não serão desprezadas, mas ela vai partir de uma análise de data, dia, mês e hora da fotografia, se possível. Tem fotografia que não é fácil você datar e você não consegue catalogar dessa forma. Mas você, ao buscar o interesse daquilo que você deseja, você vai dizer de quando a foto pertence ou através de quem a foto chegou até você. Porque aqui diz que é importante a fotografia e a fotografia veio fazer parte também do que é escrito. Hoje, os nossos livros didáticos, se nós formos analisar, você imaginou como os livros seriam tão difíceis de ser entendidos ou como seriam tão chatos para os alunos a leitura destes livros se estes livros não tivessem fotografia alguma? Se estes livros fossem livros sem fotografia? Alguns até
lê os livros que não possuem fotografia e criam imagens na sua mente. Mas geralmente a fotografia desperta nas pessoas maior interesse. A fotografia nos livros de história, elas despertam nas pessoas o interesse em saber o cotidiano e saber como fazia parte, como era a partes, os atores que faziam parte da história contada, daquele povo contado. Para isso, é necessário que a fotografia esteja junto com o documento histórico escrito. Então, há o documento histórico e há o documento com a fotografia. Mas, professor, e se caso faltar o documento histórico na fotografia? É o que ele está dizendo. Aí, nós acrescentamos uma explicação ou uma documentação histórica, por mais que seja pequena naquela fotografia, para que a pessoa tenha ali o interesse ou tenha ali uma mera explicação, uma explicação pelo menos básica daquele acontecimento ou daquele objeto a qual faz parte a fotografia. Exemplo claro é que muitas pessoas hoje, historicamente, buscam o Titanic. Como foi o Titanic? Como era este navio que afundou e que até hoje gerou tantos prêmios em um filme que falava sobre ele e que até hoje é visitado no fundo do mar. Mas existe uma fotografia, sim, da partida do Titanic, do dia em que ele partiu, do dia em que ele zarpou. E essa fotografia, quando vem dos livros históricos, ela já vem dizendo, este é o navio Titanic, a qual afundou, e aí ele vai contando partes da história do Titanic. Então, quando a fotografia não fala por ela mesma, quando a fotografia não consegue ser identificada simplesmente pela fotografia, é necessário que o documento histórico escrito faça parte também do documento fotográfico. Continuando, assim, se a fotografia foi e ainda é utilizada como janela para o passado, for sendo dado que os documentos textuais não registraram, por outro lado, a compreensão da fotografia como uma forma de representação abriu inúmeras possibilidades de análise de problemas associados à construção da imagem. Os diferentes autores que adotaram a fotografia como instrumento ou objeto de pesquisa, embora realizem trajetórias diferentes em suas construções metodológicas, apontam a necessidade de desconstrução do aparente, desvendando aquilo que está oculto, identificando os assuntos, temas que foram focados naquele determinado momento histórico. Os fotógrafos e agências, autores das imagens e as tecnologias empregadas em sua produção, bem como o contexto em que foram realizados e a utilização da linguagem verbal para o preenchimento das brechas e silêncios deixados pela imagem. Foi como nós já dissemos, a imagem muitas vezes não fala por si só. Qual que é a nossa importância? O que nós precisamos fazer quando a fotografia não fala por ela mesma? Quando a fotografia, a construção dela está em oculto. Nós precisamos desocultar, trazer à tona aquilo que a fotografia deixou oculto. Por exemplo, há uma fotografia e eu observo aqui que tem um artista muito famoso. Nesta fotografia, este artista famoso a qual eu estou vendo, esse artista famoso, atrás da sua foto tem alguém. E aí eu pergunto, quem é esta pessoa? Muitas vezes nós não conseguimos desvendar, mas a forma correta era desocultar, era tentar trazer para a pessoa na fotografia a descrição daquilo que a própria fotografia não está dizendo. Um exemplo claro disso seria, por exemplo, uma foto do Michael Jackson, vamos dizer uma personalidade que você conheça e que eu conheço também só de olhar a fotografia, porque já ouvi em algumas fotos, em alguns jornais e pela televisão. Só que atrás do Michael Jackson está alguém. Essa pessoa eu não sei quem é. Essa pessoa não está na própria fotografia dizendo quem é essa pessoa. Então, eu preciso, ao analisar a fotografia do Michael Jackson, trazer à tona para as pessoas que assim desconhecem quem é aquela pessoa que faz parte da fotografia. Aquele cenário que não está escrito, que faz parte da fotografia. O lugar onde foi gravado, o lugar onde foi filmado. E é por isso que as agências têm a obrigação de trazer para nós quem é
de quem pertence à fotografia, ou as pessoas ali pertencentes, ou as informações que a fotografia não fala por si mesma. Trazendo para o nosso aluno, para o álbum de escola, para o álbum infantil, para as fotografias tiradas em família, para as fotografias tiradas na escola, elas precisam falar também. Quem vai trazer isso, quem vai desocultar essa informação é o aluno, é aquele que apresenta a fotografia na hora da sua exposição, na sua aula, na hora da sua interação e sua socialização com o outro, com os alunos e com o professor também. Porque na fotografia que ele tem, que ele possui, eu posso reconhecê-lo, mas aquela residência, as pessoas que fazem parte, eu não consigo reconhecê-la. É por isso que o critério hoje das agências, ela é muito grande na hora de falar sobre a fotografia, porque hoje você pode entender quem está na fotografia e reconhecer até o local da fotografia. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, não. É o nosso caso quando nós falamos da história de 100 anos, 200 anos atrás. Se não houver uma explicação ou alguém que nos traz a informação sobre a fotografia presente, nós não conseguimos decifrá-la. É a importância de um critério na hora de analisar a fotografia. De acordo com Carvalho, Philip e Lima, 2002, na página 11, essas novas abordagens valorizam duplamente a fotografia, porque dão ênfase não somente aos temas que nela aparecem retratados, mas à forma como esses temas são considerados. Os atributos técnicos e formais da imagem fotográfica assumem um papel relevante no entendimento de questões ligadas à noção de natureza, cidade, progresso, modernidade, infância, indivíduo, identidade, apenas para citar aqueles temas mais recorrentes. Tal é o tema da qual vocês estão vendo no slide. Aí nós temos vendo um silvícola, né, ou um índio, comumente falando, a qual pertence uma nação indígena, e somente olhando você não consegue descrever de qual tribo ele pertence, quais são os instrumentos que ele está com ele ali na mão, né? Talvez dá para entender que é um arco, é uma flecha, uma lança, mas principalmente a etnia de qual ele faz parte nós não conseguimos decifrar. A primeiro e a grosso modo, o aluno poderá dizer, é um índio, é verdade, ou faz parte de uma tribo indígena, ou alguém que talvez conheça diga, é Guarani, é Bororo, ele é Yanomami, mas a fotografia não me disse a sua nação, não disse a sua etnia, apenas conseguimos reconhecê-lo por ser um índio. Isso é necessário para que a nossa análise seja importante. Mais importante ainda que a análise, quando falamos de nações indígenas, quando falamos dos silvícolas e daqueles a qual pertencem as nações indígenas, nós entendemos e precisamos entender que para as crianças, essas nações, essas etnias, elas não são diferenciáveis. Não, índio, para ele, é índio como senso comum. Ele não vai diferenciar as formas, os trajes, se nós não conseguirmos, com a fotografia, trazer para eles a ideia de quem realmente pertence àquela etnia. Aquele índio da foto, qual a etnia que ele pertence? O que diferencia ele na sua fotografia de fotografia de outros que vocês já viram? Quais são os trajes utilizáveis por ele que são trajes diferentes daqueles que você já conhece? Isso tudo faz parte da fotografia. E isso tudo faz parte não sempre da fotografia que nos chegou à mão, mas a fotografia na hora de você explicar para aquelas pessoas que estão ali participando da aula. A fotografia como documento, ela não pode ser focada no senso comum. A fotografia como documento não pode ser entendida e interpretada como se fosse qualquer outra fotografia que nós simplesmente não tivéssemos como uma documentação histórica. Ela é preciso passar por nosso crivo e é preciso ser entendido em uma análise para que o aluno possa entender a sua dimensão. Continuando, agora vocês estão observando na foto um carro. Um carro, professor Rogério? Sim, este é um carro. Não só é um carro, um automóvel, como é o primeiro automóvel vendido no mundo por Henry Ford.
Observe, vamos analisar essa fotografia rapidamente. Você observa que ali são pneus que lembram pneus de bicicleta. Você observa que ele colocou ali como se fosse um formato de um caixote, já pensando em colocar dois assentos como se fossem dois pequenos sofás, para não só ele como carregar também alguém junto a ele. Ali há um volante que é construído por ele, como se fosse um volante improvisado, e também um para-brisa mais improvisado ainda. É um espelho para que o vento não atrapalhasse ali na hora da sua locomoção. Pasmem vocês, se vocês quiserem se assustar, mas este carro era vendável. Este carro estava à venda. Só que é claro que para aquela época e da forma como eles trabalhavam, este carro que era vendido era objeto de luxo na época. Era algo muito difícil de ser entendido. Agora diga para mim, após essa explicação, vocês saberiam que este é um carro se não fosse por essa explicação? Agora vocês observam comigo também outra foto, outra fotografia. Nessa fotografia já vem escrito da onde ela faz parte, Centro, 13 de junho, mas não fala a cidade. Aqui é a cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso. Aqui é a rua 13 de junho, na década de 1950, década de 50. Então, nós vemos casarões antigos, nós vemos carros antigos e nós vemos um arvoredo que não existe mais na cidade, especialmente nessa região. Só que essa foto você já consegue analisar, ainda que não nitidamente, como ali parece um comércio, parece que alguns lojistas estão ali na Avenida 13 de Junho e alguns carros já estacionados adequadamente com o que seria, como chamamos hoje, do meio-fio, aonde os carros podem estacionar. Perceberam como a análise é tão importante? Nós analisamos duas fotografias aqui. Vocês já conheciam essa fotografia? Vocês conheciam o carro, o primeiro carro comercializado pela Ford? Não? Então este é o primeiro carro comercializado pela Ford. Vocês conheciam a cidade de Cuiabá na rua 13 de junho através de uma fotografia como esta? Porque muitas vezes você nasceu em Cuiabá, só que você nasceu bem depois de 1950. Só que através da nossa fotografia, se perguntasse a você, você não conseguiria muitas vezes saber onde eu estava, de quem eu estava dizendo, de quem eu estava falando, de que cidade pertencia a fotografia. Mas ali eu já coloquei para vocês uma legenda dizendo que é a rua 13 de junho. E provavelmente a 13 de junho você conhece. Você já ouviu falar, você já viu a rua 13 de junho, a avenida ou rua 13 de junho em algum momento. Já passou por ela. E essa rua tem muita história em Cuiabá. Analisando essa fotografia é onde você consegue perceber quão importante é a análise de uma fotografia quando você precisa. Essas novas abordagens valorizam duplamente a fotografia, porque dão ênfase não somente aos temas que nela aparecem retratados, mas a forma como esses temas são constituídos, e dessa forma podemos compreender a fotografia como imagem, documento, e como imagem, documento. Documento, imagem, imagem, documento. Por quê? Qual seria a diferenciação aí? Muitas vezes é uma imagem que se torna documento. É uma imagem que ele vem nos trazer por si só a sua imagem fotográfica e ela se torna um documento histórico a analisar e fazer parte. Muitas vezes é um documento que é fotografado, como eu disse para vocês. Aquele documento, no original, já não existe, mas é fotografado e é guardado, o que prova que aquele documento existe. Existe um documento tão conhecido fotográfico, como é o caso do próprio primeiro alpinista que sempre reivindicou para si a subida ao Monte Everest. Só que alguém diz, mas como que ele subiu sozinho ao Monte Everest, sendo que não chama uma comitiva, é muito difícil subir com tanta facilidade assim ao Monte Everest, sem um grande provimento de alimentação e de instrumentação. Mas analisando a fotografia, aquele jovem está com as duas mãos na cintura, fazendo pose
no Monte Everest, ou pelo menos dá a entender que é realmente o Monte Everest, não há o que questionar. Como isso se resolveu? Resolveu-se entendendo que para ele fazer uma pose para uma câmera, alguém tinha tirado essa foto. E para que alguém pudesse tirar a foto, alguém tinha subido ao monte junto com ele também. Então, subindo ao pico do Monte Everest e tirando essa foto, havia não uma, mas comprovações de 2 pessoas que haviam subido o Monte Everest. Assim, ficou entendido que aquela fotografia era uma fotografia original, ela datava de uma data original e que veio fazer parte da história e entrar aí como o primeiro alpinista a conseguir escalar e chegar ao topo do Monte Everest. Essa fotografia que aparece para vocês agora, é a fotografia, como eu disse para vocês, a fotografia documento. Este documento, que parece ilegível aí para vocês na imagem, é o documento da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Talvez vocês não consigam ter o prazer de vê-lo, esse documento, pessoalmente, mas essa é a fotografia de tal documento que dá a entender e nos dá direito a entender que foi exatamente este documento assinado pela Princesa Isabel. Então, quando você observa esse documento e este documento vai parar no livro de história, é um documento da qual a fotografia veio fazer parte para que nós pudéssemos conhecer este documento. Não é um cenário, não são pessoas que ali fazem parte, mas é um documento que faz parte da vida do brasileiro, faz parte de todos aqueles que um dia se tornaram quilombolas ou são descendentes de quilombolas e que gostariam de saber como este feito histórico era conhecido. Como se parecia este documento, como era a Lei Áurea, como era assinado, qual era a assinatura da Princesa Isabel. Através da fotografia, nós conseguimos entender. Então quer dizer, professor, que uma carta, ela sendo fotografada, ela pode se tornar um documento histórico? A fotografia da carta? Claro que sim. A carta de Pero Vaz de Caminha, nós temos aí uma carta, muitas vezes difícil de se ler, conforme está ali na grafia, mas é uma carta histórica. Cartas podem fazer parte também do acervo, desde que a carta ela documentalmente não esteja presente, e muitas vezes você faz a fotografia daquela carta para que aquela carta possa chegar ao conhecimento de outras pessoas que não tiveram o prazer de pegá-la na mão. Esta fotografia da carta se torna uma fotografia histórica. Quem mandou a carta? Quem enviou a carta? Quais as circunstâncias que aquela carta chegaram? Tanto para o receptor e como foi enviada pelo seu emissor. A carta fotografada, ela é sim e pode sim se tornar um documento histórico. Não se pode esquecer de passar sempre pelo crivo, tá, pessoal? O crivo da tese e da antítese. Qual era a fundamentação da carta, como essa carta foi escrita e qual o assunto tratado na carta, na fotografia existente. Porque vai que aquela carta é uma carta forjada que alguém quis dizer uma coisa que simplesmente não existiu ou não fazia parte de fatos relevantes, verdadeiros, não fazia parte de fonte fidedigna. Essa carta precisa ser descartada. Então, a fotografia da carta, sim, ela é importante, tanto é que, se você percebeu, todas as vezes que uma pessoa deixa uma carta ou essa pessoa falece, essa carta ela é fotografada naquele local do crime. O testamento fotografado também se torna um documento, aquela fotografia ela também se torna um documento, sendo analisada, também pode ser um documento de fonte histórica. Por quê? Considerando que muitas vezes o testamento pode se perder, aquilo que está escrito pode se perder com o tempo, então aquele documento pode sim também ser uma fonte histórica. Aqui nós estamos analisando outras fotografias. A fotografia à sua esquerda são as pirâmides de Gizé, as pirâmides do Egito. Então são várias pirâmides que talvez vocês já viram e vocês já conhecem. É uma fotografia, só que é uma fotografia interessante, que nós analisamos a fotografia, só que é uma fotografia de monumentos que ainda existem.
são monumentos que até hoje, claro, você e eu tendo condições, nós podemos ir até o Egito conhecer. À sua direita, o Taj Mahal, também é outro lugar muito conhecido, muito visitado, e que também faz parte de fontes, não só fontes documentais, mas também de fé. À sua esquerda, abaixo, nós temos a Torre de Pisa. A Torre de Pisa também é muito conhecida, ou você já ouviu dizer da torre inclinada que nunca cai. Aquela torre, ela é importante, a sua fotografia, porque as pessoas que vêm a primeira vez acabam se assustando. Como uma torre pode se inclinar sem cair de tal forma? Também nós temos aqui o Teatro Grego, nós temos também a Casa Branca e aqui algumas construções artísticas e arquitetônicas que existem em São Paulo na foto abaixo. Pessoal, a fotografia de monumentos, ela é importante. A fotografia de monumentos, ela precisa ser analisada. É através da fotografia de monumentos, é onde o aluno conhece um lugar aonde somente ele ouviu falar, ou ele simplesmente formava na sua mente e ele não conhecia. Professor, na fotografia nós então podemos conhecer, podemos até mesmo construir uma fotografia em braille. Nós podemos tentar construir uma forma fotográfica onde o aluno cego, onde a pessoa cega possa também conhecer através das mãos? É claro que sim. Considerando que a fotografia é algo visual e que essa pessoa com seus olhos não pode enxergar, visualmente falando, ela pode sim conseguir ter o entendimento da fotografia com a mão. Você pode criar fotografias de forma de braille na própria sala de aula, onde você está ministrando a sua aula, usando a fotografia como uma fonte histórica. Aquele aluno não vai ser desprezado e não vai ser um aluno que vai perder o conhecimento simplesmente porque você não tinha ali algo fotográfico que ele poderia visualizar. Hoje nós temos técnicas, hoje nós temos formas de criação que pode sim atingir este aluno e pode chegar ao conhecimento deste aluno também, assim como vários e vários monumentos mostrados aqui na nossa foto. Continuando aqui com vocês, nós vamos agora partir para um grande artista e um grande fotógrafo por nome de Boris Kosoy. Boris Kosoy, ele é muito conhecido e também muito respeitado porque ele traz a fotografia e a importância da fotografia como um documento. A importância da fotografia para que nós possamos não só ter os momentos, o lugar onde vivemos, aquilo que ele traduzia mesmo como o fantástico, aquilo que era fantástico dentro do mundo em que vivemos, das fotos criadas, das fotos que existem, mas que dentro da sala de aula nós podemos trazer para o aluno, na fotografia, uma grande documentação do passado, porque o passado ele só se torna importante para o presente do momento que ele é analisado. Boris diz que o passado ele é importante do momento em que o aluno consegue analisar a sua importância, consegue ver a sua memória, ver a sua história, revitalizar tudo aquilo que aconteceu e agora ele vê a sua importância descrita dentro das fotografias. Ele dá importância aos lugares onde a fotografia trouxe a ele, dentro da sua imaginação, aonde não havia alcançado, a sua imaginação agora ela é alcançada com mais clareza através da fotografia. Exemplo, o aluno ele imagina a floresta amazônica, uma grande floresta. Através da fotografia, ele percebe a dimensão da floresta amazônica e a importância da preservação. Ele consegue entender como é a dimensão das águas. Mas no momento em que ele observa a dimensão das águas, ele consegue perceber a importância que aquela fotografia de fonte de água veio trazer e lhe ensinar como era importante para ele também que as águas fossem preservadas e devam ser preservadas. Boris Kosoy, fotógrafo, teórico e historiador da fotografia, inclui em sua formação os títulos de arquiteto,
pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie de São Paulo. Mestre e doutor pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Paralelamente à sua carreira profissional, acadêmica e artística, dedicou-se desde cedo ao magistério. Obteve seus títulos de livre docente e professor titular pelo Departamento de Jornalismo e Edição de Comunicações da Arte da Universidade de São Paulo. Segue atualmente como professor do programa de pós-graduação da mesma instituição. Ao longo de sua carreira acadêmica, a fotografia tem sido o centro de suas investigações em diferentes vertentes: teoria, história e poética. Alguns de seus livros nessas áreas se tornaram obra de referência, como Hercule Florence, A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, obra que mereceu edições no México, Espanha, Alemanha, França e Estados Unidos. É autor também de Dicionário Histórico Fotográfico Brasileiro, Fotografia e História, Realidades e Ficção no Trama Fotográfico, Lo efêmero e lo perpétuo en la imagen fotográfica, Viagem pelo Fantástico, entre outros livros. A trajetória do acadêmico caminhou paralelamente a uma longa carreira como fotógrafo. Trabalhos de sua autoria integram as coleções permanentes do Musée of Modern Art, do Metropolitan Museum of Art e Bibliothèque Nationale da França, Centre de la Image do México e o Museu de Arte de São Paulo, Museu de Arte Moderna de São Paulo também, além de outras. Em 1984, Cossoy recebeu a condecoração Chevalier l'Ordre des Arts de les Lettres do Ministério da Cultura da França, pelo conjunto de sua obra. Em 2013, foi agraciado pela instituição Porto Seguro e Ministério da Cultura com o Prêmio Brasil de Fotografia. Aqui a foto, os créditos de Fernanda Sabrina. Pessoal, por que é tão importante assim para ele, é tão importante conhecer toda a obra de Boris Cossoy, entendendo a importância da fotografia de uma forma poética também? A fotografia é poética, professor? Claro que sim. A fotografia, ela trata momentos românticos, momentos bonitos, momentos em família, momentos de casais, momentos de namorados, momento onde você mostra o seu amor pela natureza. Então, a fotografia, ela não é só um documento frio que narra fatos e que nos traz fotos e imagens de momentos trágicos. A fotografia, ela também nos traz momentos de documentos históricos, nos traz momentos, fatos históricos de forma trágica, de formas alegres, nos traz documentos históricos do cotidiano, quando você fotografa um ônibus, quando você fotografa uma locomotiva, um metrô. Ela nos traz documentos históricos também de formas poéticas e de formas do amor de uma mãe com seu filho, do amor de uma mãe ou de uma criança com seu animalzinho, de uma família, enfim. A foto, ela traduz momentos que para nós são entendidos muitas vezes apenas ao observar a fotografia. Alguns de seus livros nessas áreas se tornaram obras de referência, como Hercule Florence, A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, obra que mereceu edições no México, Alemanha, França, Estados Unidos. É o autor de Dicionário Histórico Fotográfico e também de Viagens Fantásticas pelo Brasil, sendo entendido pelo Ministério da Cultura como um dos maiores fotógrafos do Brasil. A produção e divulgação de fotografias, a partir do final do século XIX, permitiram à humanidade certa intimidade com o mundo das imagens impressas. De acordo com Cossoy, o mundo tornava-se familiar, devido à multiplicidade de retratos e temáticas possíveis pela câmera escura. Somente em meados do século XX, as imagens constituíram-se fontes documentais, objetando pesquisas no campo científico pela denominada Revolução Documental. Tímidos trabalhos eram registrados na década de 1990, tendo por base o estudo do fotográfico. Destart considera
a relevância da imagem quanto fonte histórica, segundo a concepção da tradição da história social e mentalidades, na qual dá-se a voz a outros tipos de fontes que não exclusivamente a de tradição escrita. Quando ele fala 1990, Boris Kazoy está dizendo o que para nós? Que não é tão antigo assim o entendimento como a foto como documento. Pode parecer brincadeira, pode parecer que não, mas a foto ela era ainda entendida apenas como um complemento do documento escrito, apenas como algo que ao fazer parte de um documento escrito, ela teria valor. Boris Kazoy já veio trazer esse entendimento para nós. Ele veio trazer o entendimento que do momento em que surge a câmera escura, do momento em que surge para nós a facilidade da fotografia, agora a fotografia como uma verdadeira fonte histórica, a fotografia com a facilidade da câmera escura, podendo ser transportada para vários e vários locais do mundo, agora sim ela poderia ser também uma fonte histórica e a fotografia poderia deixar de ser uma fonte apenas entendida como secundária e às vezes desprezíveis, agora era uma fonte que fazia parte da história também. Lembra que falamos já para vocês que Sebastião Salgado relata que ele, como fotógrafo, chegou a percorrer 800 quilômetros a pé na Etiópia para que não perdesse nenhum momento e fotografasse o máximo de momentos possíveis? Sim, a fotografia, depois da câmera escura, para Kazoy, ele nos dá esse direito. Ele nos dá a dimensão de que a fotografia se torne também um documento histórico e faça parte das nossas vidas e do entendimento daqueles que possam olhar a foto e aprender também com a fotografia. Assim, o estudo das imagens fotográficas não dispensa o contexto, dimensão, espaço e tempo de sua produção, bem como da técnica fotográfica, tal qual o fotógrafo, então afirma Kazoy, que dados sobre a biografia do autor das imagens são processos de investigação. Elenca vários tipos de fontes que possam auxiliar no processo de pesquisas, tanto escritas como as manuscritas, em que se consideram registros e materiais do estabelecimento do fotógrafo. Fontes iconográficas, fontes orais, fontes objeto, equipamentos, decoração do ambiente como cenário, além de outras fontes que vêm enriquecer o conjunto de informações sobre a produção da imagem. Você tem interesse de lançar uma biografia? Ou fazer com que a história do seu pai, dos seus avós, dos seus tios, as biografias sejam e venham a fazer parte da vida do cotidiano, da população, da cidade onde você vive, das pessoas ao seu redor? Então ele disse que você pode estar montando este cenário. Você pode estar colocando as pessoas dentro da sua residência, com aqueles objetos que eles mais conheciam, com aqueles objetos que faziam parte da sua vida e do cotidiano, com aquela roupa que ela usava anteriormente. Muitas vezes pessoas de tradições estrangeiras, ou mesmo de algum lugar do Brasil, quando eles fazem fotos históricas falando da sua vida e de sua nacionalidade, eles usam até mesmo, constroem cenários e usam roupas típicas. Um exemplo do nordestino e dos gaúchos. Quando tiram fotos para a sua geração histórica, eles colocam os trajes, eles procuram objetos que fizeram parte da sua história e criam um cenário para que mostrem de onde eles surgiram e como é importante para aquele cenário, para eles também. A fotografia é portadora de um discurso na medida que se presta a traduzir o instante repleto de intencionalidades. Possui, portanto, finalidade documental considerada mais de expressão, informação e mesmo de representações. Está contida na imagem mesmo do autor, por mais variado que seja seu assunto, segundo Kazoy, ou seja, pressupõe-se a atuação do fotógrafo enquanto revista de história regional. Fotografia e história intermediária entre a necessidade do cliente e representação contida na fotografia já produzida. Por que necessidade do cliente?
Porque muitas vezes vamos dizer que a fotografia é de ponto turístico. Então essa fotografia foi feita para uma revista turística. Para uma revista de alguém que deseja mostrar pontos turísticos, alguém que possa ser atraído, porque o turismo vive disso, a nossa própria secretaria vive, nossa secretaria, nosso Ministério de Turismo vive dos turistas, daqueles que andam pelo Brasil. Então, nós precisamos entender que todas as vezes em que há fotografia falando do turismo da região, aquela fotografia precisa montar esses pontos históricos para que assim possa fazer parte não só da região, como também daqueles que possam visitá-los. Para Kossoi, o fotógrafo é um filtro cultural do seu tempo neste sentido. A fotografia é um signo, ou melhor, um símbolo. Não representa o seu objeto em todos os sentidos, mas apenas em alguns, que é o caso da Torre Eiffel, que aparece para vocês aí na tela, que não fala tudo sobre a torre, apenas mostra uma torre e qual você vai identificar que seja a cidade de Paris. Sotang, 1986, a página 30, pensem, ou antes sintam, intuam o que está por trás. Como deve ser a realidade se esta é a sua aparência? O desconhecimento da realidade representado na imagem poderá levar a múltiplos equívocos, que é o caso da imagem onde aparece aqui na tela para vocês. Se você não conhecer este lugar, se você não souber o que passou por aí, não dá a entender que a imagem é de um pé muito grande, de algum gigante que possa ter passado por ali, claro, mas a própria imagem em si, ela pode nos enganar. É por isso que a importância da análise da fotografia daquilo que possa existir ou não. A interferência do fotógrafo na cena acontece desde a invenção da fotografia. Isso ocorre no momento da escolha estética, técnica ou ideológica na reprodução da imagem, ou seja, na sua composição. Você está observando aí um urso correndo pela avenida e tem um ciclista que está fugindo do urso. Só que essa fotografia é uma montagem. A da direita é a fotografia verdadeira, apenas o urso correndo pela avenida. É claro que para um anunciante, para alguém que deseja vender sua bicicleta, ou para o ciclista que deseja mostrar sua habilidade, ele vai dizer que ele tem muita força para correr de um urso. Só que ao analisar essa fotografia, ela não é válida como documento histórico, porque a primeira fotografia é uma montagem, é uma fotografia que não tem nenhum valor, porque não é uma fotografia fiel. De qualquer modo, a interpretação da imagem será sempre pessoal, subjetiva e múltipla, não podendo dizer que a imagem será lida da mesma forma por todas as pessoas. Isso é explicado por Kossoi, por História Rio Grande. Depende de quanto o receptor projeta de si, na função do repertório, da sua situação socioeconômica e de seus preconceitos, de sua ideologia, razão porque as imagens sempre permitirão uma leitura plural. Na foto, aparece besorros no espetinho. Você vai dizer, é muito nojento besorro em um espetinho. Só que esse espetinho, ele é muito caro. Vendido na China. É uma das grandes atrações gastronômicas da China. Os besorros assados. Só que para nossa cultura, para o nosso povo, este besorro, ele não passa, ele não desce. Nós não aceitaríamos comer com uma iguaria muito cara um espetinho de besorros. Mas para aquela região, para aquele povo, este espetinho é importante. Essa iguaria é muito cara. Por isso que quando você analisar a fotografia, essa análise precisa ser entendida como uma análise daquele povo, daquela cultura, daquela região, não levando apenas em consideração os seus desejos e aquilo que você acredita e aquilo que você entende como cultura. Por quê? Senão você me diria que é impossível que alguém comeria um espetinho de besorro. Pode ser difícil, pode ser impossível para você e para a nossa cultura. Para a cultura daquele país, não. Próximo slide na tela. Para Peter Burke, deve-se considerar principalmente a fotografia que pode ser alterada, pode ser usada para induzir uma ideia, uma posição do público.
O fotógrafo pode arrumar a cena antes de fotografá-la e teria motivos explícitos para a escolha da composição. Miriam Moreira Leite, a imagem não se comunica com clareza. Por isso, dois elementos são decisivos para a leitura da imagem: um bom conhecimento de base técnica e uma boa dose de criação artística. A fotografia, desde a sua invenção, está associada à ideia de realidade, de comprovação do real. Contudo, sabe-se que uma fotografia não representa a total veracidade dos fatos e uma visão neutra da realidade, devido justamente à interferência subjetiva de quem registra os acontecimentos, a interferência do olhar do fotógrafo. É por isso que aqui nós sempre dizemos desde Peter Burke e de Miriam: a fotografia ela pode ser montada. O cenário fotográfico pode ser montado. O cenário onde a fotografia fez parte também pode ser alterado. É por isso que somente a fotografia por si só não pode ser entendida como total veracidade. A fotografia ela precisa passar por um crivo de análise para saber se aquela fotografia passou por uma alteração ou não, ou se pelo menos aquela fotografia foi provocada em um cenário, foi montada em um cenário para que ela acontecesse daquela forma. Algo bem interessante: você tira a foto ao lado de uma Ferrari e você diz: esta Ferrari é minha. Essa Ferrari você pode ter encontrado em qualquer lugar, você pode ter ido a uma concessionária e alguém diz: não, ele está ao lado de uma Ferrari. Isso é verdade. Agora, que ele é dono de uma Ferrari, isso pode não ser verdade. É por isso que a fotografia por si só não pode falar. Nós precisamos analisar a fotografia para saber da sua veracidade. Dessa forma, para que a amplitude de possibilidades da fonte iconográfica à fotografia não se transforme no empecilho ao historiador, Miriam Moreira Leite destaca pontos decisivos para a leitura da imagem: um bom conhecimento de base técnica e uma boa dose de criação artística. Segundo ela, a decifração de uma mensagem visual é uma tarefa sem fim, que pode ser iniciada pelo conteúdo manifesto, uma unanimidade de compreensão, mas precisa levar em conta o conteúdo latente e as interpretações possíveis. Apenas a fotografia por ela mesma não pode ser levada a sério se não passar por todo este crivo de latente, se não passar por todo este momento de análise, não apenas por uma pessoa, mas por várias pessoas, considerando que essas pessoas possuam verdadeiras técnicas de verdade, para que assim a fotografia seja levada a sério. Para Kosoy, 2001, toda fotografia tem sua origem a partir de um indivíduo que se viu motivado a congelar em imagem um aspecto dado real. O fotógrafo, enquanto filtro cultural, o homem, o tema e a técnica específica, essa por mais avançada que seja, são em essência os componentes fundamentais de todos os processos destinados à produção de imagens de qualquer espécie. Uma das primeiras noções a adquirir é de que a fotografia é uma representação do objeto, da pessoa ou do grupo que se posicionou ante a máquina no momento da tomada da imagem. Essa fotografia e este objeto, ao ser analisado, é preciso tomar-se muito cuidado, porque as pessoas se posicionaram. Então, para Kosoy, qual é a intenção da pessoa se posicionar? Qual é a intenção da pessoa desejar tirar aquela foto? Por que ao tirar aquela foto ela usou aquela roupa? Por que ao tirar aquela foto ela usou aquela joia? Qual é a sua verdadeira intenção ao fazer aquela foto? Então isso é preciso ser levado em consideração, o desejo, a vontade daqueles que participam da fotografia, daquele cenário, para que assim a análise possa ser feita de uma forma mais profunda. Para Kosoy, em 2002, é justamente pela materialidade, pela representação, a partir da real imagem fotográfica, que ela serve como documento real, isso é, como fonte histórica. A realidade da fotografia não corresponde necessariamente à verdade histórica, apenas ao registro de aparência, aparecendo aí para vocês
a cidade de São Paulo da década de 1950. A fotografia, desde a sua invenção, está associada à ideia de realidade e comprovação do real. Prova de que os fatos captados e fixados no instantâneo aconteceram de maneira como ali estão. Um documento, portanto, de prova incontestável. Contudo, não representa a total veracidade dos fatos e uma visão neutra da realidade, devido justamente à interferência subjetiva de quem registra os acontecimentos, a interferência do olhar do fotógrafo que, mesmo se detendo na ação que se desenrola à sua frente, ou seja, o objeto a ser fotografado, a posição em que irá fotografar, o ângulo escolhido, interferirá no resultado da imagem e do seu sentido. Para Kossoi, é importante saber que, antigamente, a fotografia por si só ela já falava como uma realidade. Mas, nos momentos atuais, e para muitas fotos, é preciso tomar-se muito cuidado. Por quê? Porque, ao escolher o ângulo, o fotógrafo pode deixar de fotografar muita coisa da qual ele não desejava. A fotografia de uma igreja. Às vezes, ao lado daquela igreja, naquele momento da foto, está ocorrendo um assalto. Ele não se interessa em fotografar o momento do assalto ao assaltante. Ele se interessa em fotografar a igreja. Então, naquele ângulo, naquilo que ele escolhe, ele está fotografando aquilo que ele deseja. Em não todo o cenário e momento, ele apenas não fotografou, sem escolher ângulos, sem escolher o momento certo, sem escolher as pessoas certas que deveriam aparecer naquela fotografia. Tudo isso deve ser considerado também na hora de fotografar. A fotografia como intenção. Yevgeny Anaevich Kaldei, 1917-1997, foi oficial naval e fotógrafo do Exército Vermelho Soviético. Ele é mais conhecido por sua fotografia da Segunda Guerra Mundial de um soldado soviético hasteando uma bandeira soviética sobre Reichstag em Berlim, capital da Alemanha nazista vencida. As fotografias com intenção são fotografias que estão aparecendo para vocês aí na tela. Líderes mundiais fazendo poses, fazendo ali poses para fotos com a intenção já mesmo de sair na fotografia como se fossem vitoriosos. E um desses grandes líderes que você observa na fotografia é Stalin. Aqui sentado na fotografia também, em uma grande mesa, uma mesa redonda, você observa ali líderes mundiais e qual ele citava justamente com essa glorificação do exército soviético, que a sua intenção era trazer o exército soviético como uma grande glorificação, ou então como sempre vitoriosos. Na outra fotografia, a qual vocês estão vendo, são tanques de guerra, são pessoas que estão ali, soldados andando ao redor do tanque, e um deles está inclusive também com uma câmera fotográfica, já com a intenção, é claro, de tirar fotos como se estivesse vitoriosos ou como glorificação daquele momento do então Exército Vermelho. Aqui você também observa líderes na frente, o próprio Stalin, que está junto com os seus, possivelmente os seus oficiais, os seus generais, os seus comandantes, mas ali com uma pose sorridente, uma pose alegre, uma pose feliz, para que as pessoas entendessem que era um exército também glorioso. Aqui, uma criança segurando uma metralhadora, uma arma, um armamento de grande potencial. Aparece aqui a criança sorridente, com uma arma na mão. Olha a intenção que tinha, é claro, de provar, de mostrar como a criança tinha o prazer de servir o Exército Vermelho e estava contente, estava com o armamento defendendo ali os soviéticos e assim defendendo a sua nacionalização e glorificando também os seus líderes. Aqui a fotografia como um campo de concentração, aonde havia lá no campo de concentração acima a suástica nazista e um soldado está levantando ali a suástica nazista, com a intenção de dizer que o Exército Vermelho, é claro,
havia derrubado o nazismo. Aqui também, na próxima, um prédio em chamas. Este prédio em chamas já mostrando o poder, querendo com a intenção, é claro, trazer que o poder soviético era grande ali dentro da tomada da Alemanha, da tomada ali do exército, pelo Exército Vermelho, agora já na sua derrubada. Aqui na sua fotografia nós vemos um cavalo, né? Tem um exército ali, alguém hasteando a bandeira, e ali um monumento de um cavalo e uma pessoa do lado fazendo pose, levantando ali o seu cap para mostrar que estava em um momento descontraído, um momento de glorificação. É claro que ele, como fotógrafo oficial da Segunda Guerra, ele queria trazer a sua glorificação. Na última, ou na uma das últimas fotos que nos chamam bastante atenção, na fotografia com a intenção, é a fotografia onde eles hasteiam aqui uma bandeira soviética. Por quê? Porque esta foto entende-se e tem dados históricos, foi tirada um dia depois. Então essa foto já veio com a intenção, é claro, de mostrar que a tomada pelo exército soviético havia sido gloriosa e agora na Alemanha ali estava o exército, ali estava o grande exército vermelho tomando uma nação nazista, libertando todas aquelas pessoas e toda aquela cidade. Entenda, a foto com a intenção foi feito depois, porque a intenção da fotografia, é claro, era fazer uma montagem, fazer um cenário de glorificação do exército soviético. A fotografia aqui aparece também ali a sua bandeira e aparece claramente que em uma das fotos há dois relógios. Na primeira foto à esquerda. Na foto à direita, a mesma pessoa está apenas com o relógio. Então entende-se que isso foi feito uma montagem de alguma forma, ou com uma agulha, ou com um objeto que dava-se para alterar a fotografia, para mostrar exatamente este momento da sua tomada e qual as pessoas que estavam participando e como elas estavam trajando. É claro que já deixando claro que a intenção da foto era uma glorificação, era um momento e que foi feita uma montagem intencionalmente depois. Perceberam como a montagem é algo que faz parte da vida real da fotografia? Falamos desde o início que principalmente guerras, onde há glorificação do governo, onde há pessoas, fotógrafos que têm a clara intenção de modificar cenários, de modificar lugares, de modificar até mesmo o exército, o posicionamento daqueles a qual são vitoriosos para que a glorificação seja maior. Essa é a importância de se analisar com calma uma fotografia dos meios mais criteriosos possíveis para que não seja enganado na hora de você entender a história e ser usada a fotografia ali como parte ou como documento histórico. Miriam Moreira Leite, 2001, não se procura na fotografia apenas o que se compõe a análises históricas verbalizadas, mas sim informações, dimensões e relações que as verbalizações não têm condições de proporcionar. Tag 2005, a fotografia não deve ser utilizada como uma fonte não problemática, como prova da história, mas sim como parte integrante dela. A fotografia é um documento e, como todo documento, uma construção social com seus silêncios e não ditos. Shavat, diz 2002, página 36, propõe que a imagem fotográfica atuaria como ponto de partida da memória, sintetizando o sentimento de pertencimento à família, a um grupo, a um determinado passado. Todas essas fontes que nós estamos trazendo, elas estão dizendo sobre o uso da importância da fotografia, sem se deixar levar pela fotografia apenas pela fotografia, sendo que a fotografia tem os ditos e também os não ditos. A fotografia, ela fala muita coisa, mas tem muita coisa que ela também não fala. E aquilo que ela não fala, nós precisamos analisar, precisamos ser criteriosos para
aquele momento de família, por mais simples que seja, aquele momento de casa, por mais simples que seja, ela seja dada como a realidade ou não. Segundo, a fotografia, ela precisa também ter o crivo e ter muitas vezes o entendimento do documento histórico quando você fala que ela é um complemento. Como que tem uma análise de um documento histórico, onde diz ali que naquele momento 2 tanques de guerra passaram pela avenida e na fotografia tirada, dizendo ser o mesmo momento, são 5 tanques de guerra. Então alguma coisa está errada. O documento histórico está inverídico ou a fotografia foi adulterada? Então, a fotografia sendo acompanhada por uma narrativa documental, é preciso tomar-se cuidado para saber se ali não há uma intenção realmente de fraude. Assim como os esquecimentos da memória, o não fotografado pode revelar importantes e reflexivas sobre indivíduos e grupos sociais. Também nesse sentido, Srivatsa afirma o que é visível na fotografia revela e oculta. Talvez a grande sedução da imagem esteja na história do que ainda está invisível. Bourdieu, em 1965, as fotografias refletem visualmente valores ideológicos, idealizações, sistemas estéticos e éticos de grupos sociais. Segundo Maria Elisa Linhares Borges, 2003, a imagem fotográfica se aproxima de outras iconografias produzidas no passado. Ela desperta sentimentos. As imagens fotográficas devem ser vistas como documentos que informam sobre a cultura material de um determinado período histórico e de uma cultura, uma forma simbólica que atribui significado às representações e ao imaginário social como memória coletiva. Então, para todos esses autores, a sua importância é muito grande. Ela nos traz momentos ideológicos, ela nos traz momentos em que nós podemos sim entender como importante para a nossa vida, importante até mesmo para entendermos as correntes ideológicas de alguém que coloca fotos como milhares e milhares e milhões de pessoas defendendo a sua ideologia, quando muitas vezes naquela foto não havia nem mesmo uma centena de pessoas. E é por isso que ao analisar a fotografia, trazendo sentimentos, trazendo tantas informações pelo dito e aquilo que não foi dito, nós possamos crer e entender da sua importância cultural. Ok, pessoal? Então, agradecemos, foi muito bom estar com vocês, muito obrigado por estar conosco até agora. E já agradecendo a Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a Secretaria Especial de Cultura do Estado de Mato Grosso e ao Ministério do Turismo. Muito obrigado e até a próxima!